preços. Mas vamos lá. Nem abri minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Hebreus 11, verso de número 1. Continuemos a meditar aqui na fé. Quem que está com fé aí? Se não tiver, peça ao Senhor e Ele vos dará uma medida de fé. E quem sabe eu falo sobre isso daqui um dia, né? Sobre a medida da fé. Qual é a medida da fé? Se tem uma medida, qual é a medida? Mas vamos lá, hoje não é isso que eu vou falar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós terminamos ontem falando um pouco sobre o esperar, né? A fé que me faz crer, que me gera esperança, a fé que me faz aguardar com alegria, a fé que me faz esperar, não numa hipótese, mas numa certeza. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse pedaço aqui do texto que diz a convicção de fatos que não se veem. A palavra convicção aqui no grego é electos, G, né? C-H-O-S, electos. E essa palavra é muito interessante, porque quando fala de convicção, para nós, no português, é só estar convicto, né? É certo. Isso aqui é certo. Porém, a palavra electos, ela tem um significado de verificação, processo pelo qual algo é testado ou provado. É como se eu quisesse fazer um exame de gravidez, então eu compro o teste, eu testo ali, e aquilo me atesta e aprova que existe um bebê que eu ainda não estou vendo. Qualquer mulher aqui que já descobriu que estava grávida por um teste, é o mesmo que eu dissesse. Você descobriu de uma forma electus. Você descobriu isso testando. Amém? Olha que interessante a gravidez. A mulher vê a criança? Não. Mas ela sente. Porque ela está testando dentro dela que tem vida ali. Quem está de fora, a mulher chega com 2 meses e fala, estou grávida. Todo mundo vai olhar e falar, certeza? Porque a pessoa só vai acreditar que alguém está grávida quando a barriga começa a crescer. Tanto que tinha gente que estava convicto que eu estava grávida, mas era só gordura mesmo. Não estava grávida. Mas a barriga evidencia e denuncia que tem uma criança. Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa festa de família, bati o olho e vi a minha prima Amanda com uma barriga assim. Eu virei e falei para minha prima está grávida. Falou, não, pai, Amanda tá grávida, não. Resumo, foi fazer o teste e estava grávida. Por quê? A barriga dela, e de 6 meses, a barriga dela começou a evidenciar que tinha uma criança. O meu desejo é que as coisas ao teu redor comecem a evidenciar aquilo que você está dizendo para os outros, que para os outros parece que está distante, mas em você já é realidade. A fé é como um bebê que cresce dentro de uma mulher. Os de fora não entendem, mas quem a carrega sabe que é real. Quem carrega sabe que aquilo ali, daqui uns dias, vai estar correndo dentro de casa. Por enquanto, o carro está só aqui. Ó. Por enquanto, a prosperidade financeira está só aqui. Por enquanto, o ministério fora do comum está só aqui. Mas está aqui. Você está testando isso. Você está aprovando isso. Você está desfrutando disso. E, de repente, como se dar a luz a um bebê, haverá luz para aquilo que a tua fé está carregando dentro de ti. Isso é uma realidade, não é uma hipótese, é uma realidade. A criança existe, não para os outros, mas para aquela pessoa sim.
Para os outros não existe isso que você está falando, mas para você é realidade. Um dia, o pastor Alex, ele era só um barbeiro, começando sua carreira. Mas existia dentro dele a melhor barbearia da cidade, com vários barbeiros trabalhando. Quando ele falava, acho que nem ele acreditava. Porém, hoje, quando você entra dentro da barbearia e vê ela acontecendo, você vai testar aquilo que um dia só o Alex testou. Estão conseguindo entender? O problema da fé é que a fé não se explica. Tenta explicar para tua família. Quando eu me converti, eu tentei explicar para minha mãe. Ela não entendia. Eu tentei explicar para os meus pais, eles não entendiam. Até que os frutos começaram a evidenciar que aquilo era real. Não tente explicar a tua fé. Deixe ela frutificar. Deixe aquilo que está no oculto vir à luz. Não há nada oculto que não virá à luz. Eu quero te dizer que tem coisa aí dentro que ninguém acredita. Mas você sabe que é real. Foi Deus quem te disse. Está aí dentro. E daqui a um tempo todo mundo vai dizer, cara, não é que estava grávido mesmo, não é que você estava certo. Quando José teve um sonho, só estava na realidade de José. Até o dia que veio fome no Egito. E quem estava distribuindo o alimento era José. Isso é a convicção, esse é o electus, a certeza, né? A verificação. Eu verifiquei. Quando a Bíblia diz a fé é a convicção, a fé é a electus, está dizendo, é verificado. É algo que eu provei. Você tomou... Quem aqui já, vamos lá, tomou biotônico Fontoura? Hoje os mais novos não sabem nem o que é isso. Era uma cachaça para criança aquilo lá. Eu tomava. Sou gordo desse jeito porque minha mãe me dava isso aí. Depois que eu descobri que o teor alcoólico daquilo lá é pior do que de cachaça. E dava para criança para abrir o apetite. Quem tomou biotônico Fontoura, quando eu falo assim, ó, biotônico Fontoura, você não lembra do gosto, do sabor, da embalagem, você lembra até dos momentos que tua mãe saía, você ia lá na geladeira e tomava um golinho. Por quê? Porque você provou. E quando eu te pergunto sobre a tua fé, ela não pode ser algo que você não provou na realidade espiritual. Electus tem a ver com provei, ó, peguei a garrafa d'água. É água. O que é a fé? É aquilo que eu desenvolvo a partir do que eu provei em Deus. É a certeza que eu adquiro a partir daquele momento que eu estive com Jesus. Jesus me deu, eu provei, eu senti. Eu me lembro que quando Deus começou a me falar que eu seria um avivalista, que eu iria pregar em vários lugares do Brasil, que eu iria liberar avivamento, que eu carregaria unção, ninguém tinha visto isso, nem eu. Mas em um momento de intimidade, Fernando, Alex, Janaína, eu me vi. Jesus me mostrou. Eu podia sentir. Hoje, quando eu libero para as pessoas e as pessoas caem, levantam curadas, hoje é o bebê que nasceu. Mas lá atrás, há 6, 7 anos atrás, era só fé. Eu provei no mundo espiritual e eu comecei a perseguir aquilo. Então, quando hoje se torna uma realidade, é fruto da fé que me fecundou há 7 anos atrás. Pastor, fecundou uma palavra muito forte. Não. A Bíblia diz, em 1 João, que o Espírito Santo fecunda a preciosa semente em você. E semente ali é a mesma palavra grega usada para sêmen. É como se o texto dissesse que o Espírito Santo fecunda a palavra em você e você engravida. Não tinha, mas a palavra que ele colocou aí dentro passa a existir. Pega essa chave. A palavra
de Deus é uma semente. Você é a terra, feito do pó da terra. Se a palavra achar a terra boa, ela multiplica. Lembra da parábola da semente? O semeador saiu a semear. Quando Jesus explica, ele diz, a semente é a palavra. E a terra são vocês. A palavra de Deus, quando ela acha uma terra boa, com fé, para crer naquilo, para provar aquilo no mundo espiritual, bom, ali haverá frutificação. Ali haverá multiplicação. Que o Espírito Santo, ele semeia em você palavras sobrenaturais que vão te fazer correr atrás de uma jornada sobrenatural. Muito maior do que você poderia imaginar. A Bíblia diz que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, ser fecundado é receber. Bom, já vou falar isso. Qual é a medida da fé? A Bíblia diz em Romanos que Deus deu uma medida de fé para cada um. Então, a Janaína tem uma medida de fé, o Leandro tem uma medida de fé, o Alex tem uma medida de fé. O que é o dom da fé? É quando a pessoa carrega uma porção dobrada de fé. A Janaína recebe um dom que, sobre a fé dela, transborda a fé até para os demais. Eu conheço algumas pessoas, a minha esposa tem esse dom, e conviver com uma pessoa que tem o dom da fé e é cheia de fé é um desafio, porque nunca nada tá bom e sempre eles estão projetando, eles creem, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro, e Deus deu o carro. Deus vai fazer assim. E eles, a convicção de quem tem o dom da fé é simples de ver, eles têm uma medida a mais de fé. E eu vou te dizer que não precisa nem ser crente. Eu já conheci pessoas católicas, pessoas de outras fé, que carregam esse dom de fé genuíno. Está lá na pessoa. Mas qual é a medida de fé que é dada a todos? É a medida da palavra. Como eu defino a medida de fé da Janaína? A Janaína precisa me falar quantas palavras de Deus ela recebeu. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, cada palavra de Deus contém uma medida de fé para que ela se cumpra, tanto dele quanto sua. Qual é a medida da fé da Dani? Qual é a medida da fé da Lisandra? A medida do que Deus disse. O que Deus te disse? Essa é a medida da fé. Quando Deus te disser algo, neste algo já tem a medida que você precisa para que se cumpra. Isso é demais. É como se ele te desse um baú e a chave junto. Abre. A fé abre portas. A fé precisa ser o fundamento número 1 que o crente persegue, porque todos nós queremos agradar a Deus acima de todas as coisas, amém? Agradar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas. Quer que o Senhor seja agraciado? Sabe quando Deus olha para a terra e diz assim, uau! Quando ele vê fé. Todos os uau que Jesus disse, tinha fé envolvida. Nunca vi fé desse tamanho, Israel. Que fé é essa? Que fé é essa? Porque quando Deus acha alguém que acredita no que ele falou, Deus achou o útero para trazer para a terra aquilo que era realidade só no céu. Eu vou repetir. Quando Deus acha alguém que crê no que ele falou, Deus achou o útero para liberar na terra aquilo que só existia no céu. Tem coisa que só existia no céu, mas vai te achar e vai ser realidade na nossa terra. E aqui na terra será como é no céu. Como é no céu? Essa é a chave da fé. Quando eu ando na eternidade, eu adquiro fé. Eu adquiro o electus. Eu provo. Eu vejo. Paulo diz, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu. João,
ele diz, eu estava em espírito e uma voz por detrás de mim me disse, João, sobe aqui e eu vou te revelar. Ezequiel estava numa mesa, uma mão o tomou e levou para um alto monte. Jeremias andou no meio das rodas. Isaías andou no meio das rodas afogueadas. No dia que morreu o rei Joaquim, eu vi a glória do Senhor. Bom, o caminho, o véu se rasgou. O escritor aos Hebreus diz, vocês aí, ó, tenham, pois, ousadia de entrar dentro deste lugar. Então, não fiquem de fora das realidades espirituais. Mergulhe dentro do céu. Entre dentro da eternidade. E lá, prove, teste. E depois você, quando vem para a tua realidade terrena, você vai replicar aquilo que em espírito você viu. Você vai ter fé, convicção. Você já falou com alguém com convicção, com fé mesmo? Eu já, como pastor, já falei pra gente assim, meu Deus, eu acho que isso é loucura. Aí eu falo, tem certeza absoluta. Porque a fé não tem dúvida. A fé não tem dúvida. Agora, se qualquer pessoa que falar algo, eu tava com fé, mas o José falou comigo, acho que não era tão assim. Então não era fé. Chega uma mulher grávida e fala, eu acho que você não tá grávida não, ela vai pegar o teste e vai falar, aqui, ô linguarudo. A ultrassom aqui, porque ela tem certeza. Não deixe ninguém, nenhum incrédulo, nenhum fariseu roubar aquilo que Deus te deu. É teu, vai acontecer. Pastor, mas está demorando. Demora o tempo que demorar. Vai acontecer. Estou vivendo coisas hoje que Deus me prometeu há 10 anos atrás. E sabe de uma coisa? Eu nem lembro que demorou tudo isso. Porque quando eu começo a viver, você esquece. Quando o neném nasce, a mãe lembra do momento de dor. A mãe lembra da barriga. A mãe lembra do desconforto para dormir. A mãe quer pegar a criança. E a hora que a criança ri, a mãe quer tirar foto, quer beijar, quer... daqui um dia cresce um pouquinho, quer matar de novo. Mas tá tudo certo. Quando nasce a criança, a própria Bíblia diz isso. Esquece a dor do parto. A mulher tá ali, ó, chega a defecar de dor para ter um parto normal. E de repente a criança nasce. Pega a criança ali, tudo suja, tudo torta, assim, ó, cara de ET. Oh, que belezinha. É a cara, ainda fala que é a cara de alguém. Eu não quero que nenhum dos meus filhos pareça comigo quando acabou de nascer. Parece um ET. É a cara do pai, é a cara do pai. Mas por que que a mãe acha aquele ali a coisa mais linda do mundo? E se eu falar aqui para as mães, teu filho nasceu com cara de joelho, a mãe, todas as mães aqui vão dizer, não, o meu não. O da vizinha, sim. O meu nasceu uma belezinha. Não nasceu nada. É porque os teus olhos estão contemplando aquilo que só você sabia que existia. Então não importa se é tão feio assim. O que importa é que é real. Existe. Tem fôlego. E aquilo que só estava mexendo dentro de mim agora está andando e correndo dentro da minha casa. Aquilo que estava só dentro do teu espírito vai correr diante dos teus olhos. Meu Deus. Até avançamos no tempo aqui. A fé é a convicção de coisas que se esperam. E a certeza de coisas que se esperam. E a convicção, ou o teste, a provar de fatos que não se veem. Olha que loucura. A palavra fatos é pragma, de onde surge o pragmáticos, né? Quando quer estudar algo pragmático, você vai, né, desfrutar ali. O pragma, no grego, significa exercitar, praticar, executar, provar no sentido forense. Sabe quando morreu, deixa eu descobrir, fazer teste de DNA. A palavra pragma tem a ver com isso. E foi aprovado. Então, olha que interessante.
A fé é algo que foi verificado, provado, e o fato aqui já começa aqui. O que é fato? Vamos lá. É fato que isso aqui é um Apple Watch. Ok? Por que é fato? Você está vendo. Eu estou tocando. É fato que isso aqui é um lápis roxo. É fato que isso aqui é um celular. É fato que você vai viver o melhor mês da tua vida. Agora, você não pode fazer diferente. Você viu esse lápis? Você viu esse celular? Você viu esse Apple Watch? Então, veja teu mês. Mas o relógio é real. Então, a certeza do que não se viu é crer que o invisível é mais real do que o visível. Sabe por quê? Isso aqui não é lápis. É um tanto de madeira com um punhado de tinta no meio, que foi tirado da natureza. Não existia, alguém fez. E quem fez, viu o que não existia e trouxe a existência. Isso aqui é um acúmulo de matéria terrena. Tem aqui de tudo. No final, só tem terra aqui. Alguém viu, pegou da terra e fez. Porque o invisível governa o visível. Isso aqui, a mesma coisa. Isso aqui, a mesma coisa. O que você imaginar não existia até que alguém viu. Então, qual é a primícia da fé? O que se vê? Não. O que se vê como visão, não o que se enxerga. A fé é a certeza de que se eu vi um carro voador, ele existe. Tudo que a tua mente consegue ver é possível. Se você fechar os teus olhos agora e conseguir ver algo ao teu respeito, ao teu casamento, ao teu ministério, é porque é possível. É porque é real. E se você tiver fé, aquilo que você viu de olhos fechados, você vai enxergar de olhos abertos. Porque a palavra pragma tem a raiz de exercitar, praticar, executar. Lembra? Não existia. Eu vi, então eu pratiquei, eu testei, eu executei e agora existe. Esse é o processo pelo qual o que não existe vem a existir. Você é um portal de glória. Você é um portal do sobrenatural. Quando você vê o que era impossível, vai se tornar possível porque você viu. Amém? Amém. Amém. Amém, eu creio. A fé é um fato. Amém. É fato. O que você está crendo é fato. Não é um pensamento. É fato. João diz assim, quando ele começa a carta para 1 João. Acerca do que vimos, do que ouvimos e apalpamos, com respeito à palavra da vida. A fé tem que ser desenvolvida a partir do que vimos, do que ouvimos e do que apalpamos. Lembra que ela é uma substância? Ela é palpável. Mas ela não é palpável no teu homem natural, ela é palpável no teu homem espiritual. Só que o teu homem espiritual governa o teu homem natural. Quer que eu te prove? Vou te provar rapidamente. Janaína, me dá 1 metro de alegria? Tem como me dar 1 metro de alegria? Mas a alegria resiste? Você vê ela quando alguém sorri. Mas ela é um sentimento invisível que governa o visível. Me dá 2 quilos de ódio. Me dá 2 litros de amargura. Agora, deixa eu te perguntar. O que a gente não faz por ódio, por amargura, por alegria? Você consegue entender que, no final, você é resultado do que o invisível determina? E quando o invisível determina, dependendo se estiver desregulado, uma depressão faz com que você não produza nada. Uma ansiedade faz com que você não produza nada. No final, quem dirige quem? É o visível que dirige o invisível ou o invisível que dirige o visível? Se você, na Terra, é resposta do invisível,
fica muito fácil de entender que, na verdade, a fé é a certeza do que se viu no invisível. E a convicção do que se provou no invisível. E o fato que estava no invisível. E assim como você consegue crer na dor da tua depressão, é só crer naquilo que Deus disse. E, pastor, e ainda está relacionado com aquilo que o senhor deu lá com o autorizado a prosperar, que os relacionamentos geram os sentimentos, os pensamentos que geram os sentimentos, que gera o que você é, né? Que constrói o... Relacionamentos geram pensamentos, pensamentos geram crenças, né? E você se torna você. E aí, quando você tem um monte de informações erradas, você vira um você errado. Quando você volta para a fonte, que é Jesus, ele te dará a família correta, o modelo correto, te dará o que você tem que fazer de forma correta, porque ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então, quando eu me espelho em Jesus, eu pego para mim, provando e vendo aquilo que eu necessito para viver aqui na Terra. Do invisível para o visível. Tudo começa do invisível para o visível. E aí tem um bando de crente, provavelmente tem algum bobinho aqui, um idiota, que fica assim, eu sou igual a Tomé, eu só acredito vendo. Então, você vai viver vendo a fé dos outros funcionar. Jesus diz, bem-aventurado é quem não vê e crê. Se eu não pôr a mão, eu não acredito. Parabéns, a hora que você pôr a mão é resultado da fé de alguém. Eu tô nem aí se a pessoa acredita. Eu acredito. E por isso vivo. Eu acredito. Você crê? Acabou. Você não tem que provar nada para ninguém. Eu não tô nem aí se você acredita no que eu acredito ou não. Eu acredito. Um dia eu estava contando da vez que eu e a Nara flutuamos. Alguém disse, meu Deus do céu, mas não era coisa da tua cabeça. Eu, meu filho, não tô contando isso aqui para tentar te provar nada. Você acha que se eu fosse tentar te provar algo, eu ia te falar sobre flutuar? Eu tô aqui te contando minha experiência. Se você acreditar ou não, eu vivi. Não vai mudar o fato. Não vai mudar o fato. Não vai mudar o fato. Vou repetir de novo, não vai mudar o fato. Aí, esses dias, estudando agora, dando uma meditada, vendo chama teologia mística, né? Que é quem estuda os movimentos místicos da igreja. E eu vendo um assunto, flutuar na presença de Deus. Mais de 50 relatos de homens históricos aí, pais da fé, que nos seus diários, nas suas anotações estavam lá. Enquanto orávamos, olhei para o lado e uma pessoa estava flutuando. Enquanto orávamos, olhamos e estávamos todos flutuando. Acordei durante a noite e estava flutuando na minha cama. Aí eu disse, bom, na história, então, tem um bando de louco igual eu. Se você acredita ou não, se na tua Bíblia andar sobre as águas é só uma história, Jonas é só uma história, a Arca de Noé é só uma história, tudo é só uma história, para mim não é. Para mim, fornalha pegando fogo não queima nem minha roupa, queima só aquilo que me amarrava para me liberar, porque o fogo da presença queima os inimigos, mas para mim é prazer. Então, se para você fogo mata, se para você tudo é o que a ciência diz, parabéns, tua fé é baseada do visível para o invisível. A minha fé não. A minha fé é baseada do invisível para o visível. E o meu reino é invisível. E a lei do invisível opera sobre o visível. No visível, a lei da gravidade diz que é impossível uma pessoa flutuar. Mas lá eu posso voar. Então, quando eu creio e me relaciono com lá, a ponto disso vir sobre mim, aqui se submete à lei maior. O menor se submete ao maior. E o maior doutrina o menor. Hebreus 7,7 dá uma luz sobre isso. O invisível é maior do que o visível. Eu decidi na minha vida a viver daquilo que vejo no invisível para o visível.
Se você quer viver do visível para o invisível, parabéns, continue com essa vida normal, com um pouco de crença. Eu não, eu vivo anormal, num mundo anormal, e sou louco para todo mundo, mas para Deus é poder, e vivo o poder de Deus. Quero que vocês também vivam. Vivam com a convicção de fatos. Termino dizendo, a fé é um fato que você provou, não uma hipótese. A fé não é uma hipótese. Eu vou fazer parte desse bando de louco. Isso aí, meu filho. Só não pode ser do bando de louco do Corinthians. E aí é perigoso. Pelo amor de Deus! Pastor, mas na minha situação, vai no invisível, lá está a solução. A fé carrega a solução para o teu problema. O problema é que você está esperando a ajuda do teu vizinho, está esperando a ajuda do que pode se tocar, e às vezes a solução está no invisível. Entra no invisível, pega a solução e resolve. Amém? Amanhã, continuamos. Deixa eu ver aqui. Amanhã eu vou falar isso. Amanhã a live. Meu Deus do céu, amanhã vai ser loucura. Deixa eu ver minha anotação aqui. Fatos, pragma. Amanhã nós vamos falar. Afinal de contas, o que não se vê? Não se vê. Amanhã é quinta, vai ter. Amanhã é quinta, amanhã tem reunião. Na sexta. Sexta-feira nós vamos falar, porque a convicção de fatos que não se vê. Então, o que não se vê? Nós vamos ler alguns textos na Bíblia. E isso que eu estou te falando, do invisível para o visível, vai se tornar mais bíblico para você e vai se tornar mais real para você. E nós vamos descobrir a fonte do invisível para o visível. Então, sexta-feira, não perca, vai ser poderoso. Nós vamos continuar meditando aqui. Amém? Amém. Um abraço, aguardo vocês. Coloca o link lá no grupo, que eu perdi o devocional ontem. Bom dia! Eu vou mandar o link lá, que fica tudo gravado. Se você perdeu algum devocional, lembrando, se você veio hoje, nós estamos numa crescente, nós estamos desde terça ou segunda passada falando sobre a fé. Então, é muito legal porque é quase um estudo isso. Nós estamos passo a passo, progredindo, avançando. Tá lá. Eu vou mandar o link depois e vocês assistam se você perdeu alguma. Tá bom? Um ótimo dia para todos vocês. Um beijo. Sexta-feira